galera do canal Blueberry, eu sou a Bela Benite e hoje eu estou aqui com a Bianca Paiva. Oi, gente! A gente vai bater um papo super legal, então se vocês querem saber o que vai rolar nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem com a gente. A pergunta acho que todo mundo sempre te faz é como você começou a atuar? De onde veio essa ideia? Então, eu fazia todos os esportes possíveis na escola, tipo judô, balé, natação, tudo. E aí eu comecei a fazer teatro. E foi, tipo, onde eu me encontrei, onde eu me apaixonei. E com 7 anos eu comecei no teatro da minha escola. E foi assim, entendeu? E aí eu fui indo. Com 11 eu fiz meu primeiro teste, tipo, da vida, assim, que foi pra Chiquititas. E graças a Deus eu consegui passar. No seu primeiro teste? Sim. Meu Deus, isso tipo acontece em 1 milhão. Pois é. E aí graças a Deus eu consegui passar. Então eu não tinha nenhuma experiência na TV, só no teatro mesmo. E eu não tinha uma experiência, sei lá, nem campanha publicitária, foto, nem nada nesse sentido. Minha mãe só fazia uns books assim, sabe? Aqueles books que a gente se veste de... É, tipo, todo mundo que vai lá na fotógrafa... Nas agências também, né? Geralmente eles fazem Não, books. eu não fazia em agência. A mãe fazia pra guardar mesmo. Ah, pra guardar. Sabe, tipo, tipo, roupa aleatória que ficava grande em mim, inclusive porque não tinha do meu tamanho, porque eu sempre fui pequena, né? Então foi assim que eu comecei. Ah, que legal. E sua primeira novela foi Chiquititas. Como foi? Tipo, já uma novela grande, né? Tipo, do SBT e etc. Sim. Como foi? Não, eu fico abismada, assim, que até hoje tem uma repercussão tão grande, sabe? É, tipo... incrível. Sim. É fora do meu pensamento, da minha realidade quando eu tava começando, sabe? Iniciar com uma novela que até hoje reprisa várias vezes, que também é sucesso em plataformas de streaming e na internet. E eu sinto muito isso porque os meus seguidores no meu Instagram, a gente conversa e eu vejo que, tipo, tem pessoas que têm a minha idade que assistiram quando eram pequenos e que agora ou mais pra frente vão assistir com os filhos porque é muito interessante e é algo construtivo pra eles, sabe? Isso é muito Então, legal. É muito legal. E, tipo, como é fazer uma novela? Porque é muito tempo de gravação, não é? Sim. Principalmente essas novelas gigantes. Quantos anos você ficou gravando? Então, a minha personagem, desde a primeira Chiquititas, ela entrava um pouco depois dos personagens. Ela entrava meio que na segunda fase, né, que eles chamam assim. E eu fiquei no SBT de 2011 até 2003 até 2016. Só que eu também fiz Patrulha Salvadora, que foi uma minissérie de Carrossel. Isso, era a continuação de Carrossel. Sim. Eu fiz a 3ª temporada. Tá. E eu tava esperando a minha personagem entrar em Chiquititas e eles me convidaram pra fazer Patrulha Salvadora. Então você fez antes de entrar em Chiquititas? Exatamente. Então, tá. eu considero que eu fiz antes até. Foi a minha primeira participação na TV, por exemplo. Só que elas foram praticamente passando simultaneamente. Então, eu passava de segunda a sexta no SBT e de sábado... nas Chiquititas no SBT e de sábado em Patrulha Salvadora também no SBT. Mas aí quando me convidaram, eu falei, não queria abrir mão de Chiquititas, né? Porque já tinha sido divulgado. A minha avó já ia falar, porque ela já tinha espalhado pra cidade inteira, ela já ia falar, tão mentindo, coisa de vó, né? minha avó igualzinha. Tão mentindo, ela tá delirando. Mas não, era verdade. Só que... E foi isso, foi a rotina muito intensa. A gente teve uma preparação muito longa. Essa preparação de 6 meses que eu fiquei esperando minha personagem... Foi dias intensos, eu indo lá no SBT, tendo o mesmo horário de gravação das pessoas que já estavam com as suas personagens no ar. E você fazia a preparação sozinha? Não, tinham outras pessoas que também iam entrar nessa segunda fase. Ah, tá. E eu fazia a preparação com o Beto Silveira. Sei, eu fiz teatro com ele. Sim, aí era tipo, eu aprendi demais, você não tem noção. Eu imagino. E a gente preparava coisas pra apresentar pras pessoas lá do SBT também. Então a gente preparou um teatro de final de ano, e a gente apresentou no auditório. E foi por causa desse teatro que a gente criou, que a gente que montou a história, a gente que escreveu, ele dirigiu e nós éramos os atores que estavam esperando os personagens. Foi por causa disso que eles me chamaram pra Patrulha Salvadora. Que legal! Então, tipo, era como se fosse um teatro dentro da emissora. Exatamente, foi uma ideia do Beto pra realmente evidenciar o que ele tava ali ainda, que a gente ia entrar na novela, mas não tinha quando ainda. E que, tipo, todo mundo que tava lá, que já tinha sido selecionado, tinha muito potencial. Que incrível! Então foi super legal. E te deu uma oportunidade incrível também, que era fazer uma outra novela enquanto você esperava. Exatamente. E aí você não chegou a gravar as duas no mesmo momento? Ou chegou? Gravei. As duas, tipo, no mesmo momento? Gravei. Meu Deus. Mas eles estabeleceram bem isso, assim. Porque eu também estudava na parte da manhã.
e eu gravava na parte da tarde, né? Mas eu consegui conciliar bem. Foram pouquíssimas cenas que eu gravei, tipo, sabe, Chiquititas e Patrulha juntas no mesmo dia ou até na mesma semana. Não necessariamente no mesmo dia. Isso entendeu? facilita um pouco, né? Sim, sim. E de todos esses personagens que você já fez, qual, não só do SBT, mas enfim, tudo que você já fez, qual você mais se identifica? E por quê? Nossa, difícil. Qual que eu mais me identifico? Eu acho que... Eu acho que eu sou uma mistura de todas, assim. Talvez eu seja um pouco mais da Garota Invisível agora. E você sente que você evoluiu muito? Tipo, porque quando você fez o primeiro teste, você já passou. E aí você sente que você evoluiu nessa preparação? Porque pra tudo que você vai fazer, todo trabalho tem a preparação. Sim. Você sente que você evoluiu muito? Evoluir, sim, com certeza. Tipo, a cada dia. Mesmo que seja conversando com alguém da produção dentro do estúdio, sabe? Coisas mínimas a gente vai evoluindo no nosso dia a dia e eu fui aprendendo muito. Porque assim, eu tive que lidar com muitas questões de adulto quando eu era criança. Eu imagino. Então eu tinha 11 anos e eu tive que lidar com muitas coisas, porque acho que você sabe, nesse meio tem muitas pessoas ruins que, tipo, não querem o nosso bem, que querem puxar o nosso tapete. E eu não sabia lidar com isso. Então eu amadureci bastante. Isso é muito bom. E isso me ajuda hoje, porque eu sempre fui muito independente. Mesmo a minha mãe me acompanhando em tudo, me ajudando, nos momentos que eu tava chorando pra caramba porque eu tava triste por alguma situação que eu passei, ela sempre esteve do meu lado, mas me ajudou muito a evoluir. E hoje, agora com 19 anos, eu me sinto muito mais preparada pro mundo, assim, digamos. Eu sei que eu tenho muita coisa pra aprender, mas do que antes, com certeza. Sim. E você começou com 7 anos. Então, assim, tem alguém, tipo, alguma pessoa que você traz com você desse meio artístico desde lá, que você continua tendo amizade? Você diz ator ou... Sim. Alguém que você conheceu. Porque eu acho muito difícil você manter uma amizade por muito tempo, principalmente nesse meio, que é muito rotativo. Exatamente. E é muito difícil, às vezes, da gente se encontrar também. Sim, exatamente. Agora, no mundo da internet, talvez seja mais fácil de se encontrar. Mas por conta da pandemia, eu, por exemplo, não vi ninguém. Só quando eu fui gravar o filme. Então, tipo, sabe? Mas foi a trabalho e tudo mais. Mas, assim, pessoas... Como eu fiz a minha primeira peça de teatro na escola, e eu fiz outras também ao longo dos anos, até 11 anos, quando eu cheguei no SBT, os meus amigos são, tipo, os mesmos, que eu sei que eu posso contar. Desde os 7 anos, porque eu sempre estudei na mesma escola. Que legal! Então a gente tem esse contato. Uma pessoa que todo trabalho, eu acho, juro, muitos trabalhos que a gente fez, a gente se encontra é o Kaique, que é o Neco. Sim. A gente fez Chiquititas juntos, a gente fez Escola de Gênios, eu gravei Escrava Mãe, que foi uma novela na Record. Ele gravou o início da novela e eu gravei do meio pro final. Meu Deus. Então, a gente não se encontrou lá, mas a gente fez o mesmo trabalho. Agora em A Garota Invisível também. Então, é uma pessoa que a gente vem... Vocês fizeram quase todos os trabalhos juntos? Exatamente. Que legal. Então, acho que é a pessoa que eu mais tenho contato, assim, por trabalhar bastante. E eu ia perguntar, você já esteve praticamente em todas as emissoras. Você sente alguma diferença? Por mais que agora, né, que você tá atualmente, você não tá lá atuando. Sim. Você sente alguma diferença, tipo, entre isso? Ó, então, quando eu trabalhei no SBT, eu tive muito contato com tudo lá dentro. E é uma família, assim, é incrível. Vocês ficam juntos por muito tempo gravando, né? Muito. E a gente já conhecia todo mundo, todos os motoristas que buscavam, todo mundo. Eles sabiam quando a gente estava triste, feliz, ansioso, tudo, sabe? Então, quando eu fui pra Record, eu não tive muito contato com a emissora. Porque eu gravei, a emissora de novelas, os estúdios, são no Rio. E eu gravei em São Paulo, porque essa novela, ela foi gravada em Paulínia, que era no interior de São Paulo. Então eu não tive contato, eu só tive contato com a produção da novela. Sim. E com os atores. Então eu não consigo falar, tipo, como é lá na Record, entendeu? E você fez Escola de Gênios no Clube? No Clube. Também você gravou em São Paulo e não Exatamente. teve contato com a Globo Só do Rio. fui no estúdio, que na verdade era uma mansão, e eles transformaram em estúdio pra gente gravar. Então você não teve, né, muito contato. Sim, exatamente. A que eu tive mais contato, assim, foi no SBT mesmo. E agora na Band, que eu não tô trabalhando como atriz, né, sim na produção, eu tô amando. Só fazem 2 semanas que eu tô lá, mas eu já tô aprendendo tanto e eu tô evoluindo bastante, porque eu tô no meu processo de formação acadêmica. Você falou. Então, cara, tá tipo, tô aprendendo demais, sabe? Aprender na prática é muito legal. Tipo, tá aqui, assim, gravando com você é muito legal. Sim, e a gente aprende muito, né? Exatamente, todo dia. É muito legal esse meio, porque todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa nova. Às vezes a gente nem repara isso, mas a gente tá sempre aprendendo, evoluindo. Isso é muito incrível. E uma coisa que a gente tava conversando um pouquinho antes era essa questão de como você concilia
tudo que você faz. Tipo, você trabalha, você estuda, você tá na internet, você faz várias coisas. Você me falou, mas fala agora pro pessoal como é. Não, com a internet também a gente aprende demais, né? Sim, com muito. tudo, a produzir conteúdo. Me ajuda muito na faculdade, inclusive. Sim. E agora, lá no meu trabalho também, eu tô dando várias dicas nesse sentido, pra evoluir, porque a internet hoje em dia, eu acredito muito que os meios de comunicação, eles vão estar sempre integrados, né? E essa, tipo, junção de todos é o que traz muito do alcance nas pessoas. Então, eu estudo de manhã, né? Eu começo a estudar às 7h30 e termino às 11h10, mais ou menos, minha aula acaba da faculdade. Eu tô fazendo rádio, TV e internet. Sim. À tarde, eu reservo pra vir aqui, por exemplo, conversar com você, pra produzir conteúdo pra internet. E a partir das 6 da noite, eu trabalho na Band, das 6 até as 23 horas. Então, assim, eu ainda tô em processo de adaptação de rotina, porque eu falei pra você, eu tava 100% do meu tempo em casa por conta da pandemia. Só estudando de manhã online. Exatamente. E eu tirava o final de semana pra, tipo, ver meu namorado, mas assim, dentro de casa também, sabe? Então agora eu tô tendo esse tempo à tarde pra ficar com meu namorado, pra ficar com a minha família, pra produzir conteúdo, então tá bem tranquilo. E pra descansar também, quando eu estiver muito cansada. Só que eu tô ainda, assim, um pouco com a internet, porque eu não quero deixar de lado. Sim. Mas não é a sua prioridade. Então, é minha prioridade, só que assim, eu não tô conseguindo por conta da minha rotina, que eu ainda não tô adaptada a 100%. Sabe? Então, quando eu me adaptar, eu quero dar 100% em tudo. Tipo, 100% na minha faculdade, 100% na internet, 100% no meu trabalho. É ruim quando você não consegue dar 100% pra tudo. Eu me sinto super mal. Só que eu entendo que eu ainda tô em adaptação, porque fazem 2 semanas que essa minha rotina voltou. E eu tava a gente tava há 1 ano e meio em casa. Exatamente, fazia 1 ano e meio que eu não via praticamente ninguém. Exatamente. Então, eu tô em processo ainda de adaptação. E aí, o que eu tô falando é exatamente isso, que às vezes a internet é o meu tempo que eu tiro pra descansar, ou que eu tiro pra... Mas aí eu quero fazer isso acontecer, reservar um dia, porque às vezes eu trabalho de final de semana, então de final de semana também, às vezes não dá pra eu produzir o conteúdo. Sim. Mas a gente vai se ajeitando, a gente vai dar dando tudo jeito, certo, exato. Sim. E nesse meio de internet tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo muita coisa ruim, Sim. que é a parte tóxica da internet. Como você lida com isso? Então, eu vou ser bem sincera com você, eu sempre, tipo, fui muito, assim, tentei ser leve no meu Instagram. Sempre conversei de uma maneira bem tranquila com as pessoas. E quando surge algum comentário, eu já bloqueio, porque eu não sou obrigada. Não é esse tipo de pessoa que eu quero que me siga e que compartilhe as minhas coisas, ou que converse com as pessoas que estão me seguindo, sabe? Não é essa vibe que eu quero. E também não é essa vibe que eu quero, por exemplo, dar satisfação no meu Instagram, ou nos meus stories, nesse sentido. Sim. Então, eu conto bastante da minha vida pessoal no meu Instagram, mas não muito também. Tem muitas coisas que eu prefiro, sabe, só assim. E aí lá eu uso mesmo pra conversar com as pessoas que admiram o meu trabalho e que gostam do meu conteúdo, mas eu sou bem tranquila em relação a isso. Sim. E como eu te falei, quando eu era mais nova, a gente sofria bastante até, assim, com pessoal que não gostava. Negatividade. Ou que queria... Exatamente. Sim. Quantas vezes eu tomei banho de sal grosso chegando em casa, porque, né? Mas... Então eu já tava meio que acostumada. Só que eu entendo que a internet, às vezes, ela, tipo, pode ser, cara, né? Muito invasiva. Muito. Eu acho que quanto maior você fica também, pior vai sendo a situação. Exatamente. Então eu tomo muito cuidado com o que eu posto, sabe? Eu posto o que eu acredito, eu posto o que eu sou, assim. Mas eu... Nada de assunto polêmico, você sabe que vai dar... Exatamente. Tem umas coisas... E assim... É que a internet, ela é meio que, digamos que democratizou o acesso à informação. E isso é muito bom. Mas, às vezes, tem opinião que a gente não concorda, exatamente. A gente, às vezes, só não quer saber, né? Tipo, se a pessoa não quer... Igual, eu postei sobre a vacina. Se a pessoa não quer tomar a vacina, é problema da pessoa, sabe? Mas se eu influenciar uma pessoa a tomar a vacina, eu já vou ficar super feliz. Exato. Sabe? Porque, cara, a gente tá vivendo isso há tanto tempo e a gente sabe da dificuldade que tá sendo pra muitas famílias perderem entes tão queridos E no início da pandemia a gente não tinha essa opção, né? Exatamente. Agora a gente tem a opção pra salvar vidas e etc. Enfim, Sim. eu também pensei exatamente. E uma coisa é que você falou que é em relação, por exemplo, na internet a gente tem acesso a todo quanto é tipo de conteúdo. A gente nem sabe distinguir o que é verdade e o que não é. E, por exemplo, eu sou uma pessoa muito medrosa, muito medrosa. Às vezes eu leio uma coisa e fico, meu Deus, eu começo a surtar. Então, assim, eu
quando eu assistia televisão, por exemplo, jornal e essas coisas, na minha cabeça só passava coisa ruim, entendeu? Aí, a primeira coisa que eu fiz foi, eu parei de assistir jornal. Eu adoro assistir novela, adoro, assim, mas jornal nunca, jamais. Começa o jornal, eu paro. Porque eu não quero, por mais que muita gente goste de sempre saber o que tá acontecendo, etc., eu sou ao contrário, eu não gosto. Não quero saber notícia ruim, não. E aí na internet também, a gente, evitando a televisão, não dá, porque na internet a gente tem acesso a tudo. Então eu comecei a evitar também todo quanto é tipo de informação que tem. Porque você absorve bastante. Exato, a gente né? absorve muito. Então, assim, e o pior é que, assim, muitas vezes você não sabe o que é verdade ou não. Então, às vezes, eu que sou medrosa, eu fico com medo de algo que nem é verdade. Então, assim, é muito maluco isso também. É verdade, mas eu também, eu sou assim. E aí, só que eu, na verdade, eu sou também curiosa. Aí eu fico pesquisando mais sobre o assunto. Pra saber, em outros sites, em outras fontes, outras pessoas, pra descobrir realmente o que é verdade ou não, sabe? E quando eu tenho medo de algo, eu primeiro falo, não, tá tranquilo, eu não vou pesquisar. Daqui 30 minutos você me pega pesquisando sobre pra saber se é verdade. Aí se for, eu fico com mais medo ainda. Então, assim, aquela maldita inteligência, né? Que você pesquisa uma coisa, daqui a pouco aparece 300 mil coisas iguais no seu Instagram, não sei aonde, porque você pesquisou. Meu, tá tudo interligado. Exatamente. E uma pergunta, acho que sai um pouquinho disso, mas como você se descreveria? Que é a pergunta Blueberry que a gente fala aqui no canal. Como você se descreveria? Suas manias, seu jeito, aquilo que as pessoas não sabem te olhando na internet. Olha, eu sou uma menina bem divertida, assim. Agora com a pandemia, eu até, sei lá, sabe, a gente não tá saindo. Aí exato, aí a gente não sabe mais o que fazer, mas... Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver cada dia intensamente, assim. Viver cada momento. Eu falo muito disso pra gente viver o hoje, sabe? E não ficar pensando sempre no amanhã. Exatamente. Eu gosto de pensar muito no meu futuro, mas não é algo que, tipo, me prende hoje só pensando no futuro, sabe? Então, eu sou uma pessoa também, acho que focada, assim, nos meus objetivos. Eu também falo um pouco disso no meu Instagram, da gente, tipo, criar metas mesmo, pra gente conseguir alcançá-las e conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, acho que é isso. Acho que eu sou meio maluquinha também, às vezes, sei lá, acho... É difícil quando pergunta pra gente se descrever, não é? Tipo, fale como você é. Eu não sei dizer. Sim. Tipo, é engraçado. Eu tô falando que eu ouço das pessoas que estão próximas a mim, sabe? As pessoas falam que eu sou focada e esforçada, é isso. Mas que eu também sou um pouco, sei lá, espalhafatosa, bagunceira e desajeitada. Porque eu realmente tenho essas questões. Mas é nesse sentido, mais assim. Sim. E uma pergunta que eu tenho, que eu acabei de pensar, assim... em relação aos streamings, tipo, que chegaram de todo quanto é que todo dia que você olha, você vê um streaming novo, parece. Você sentiu, você que já trabalhou, né, em emissoras, etc., você sentiu muita diferença, tipo, que muita gente não está mais acompanhando as televisões, etc.? Você, por exemplo, continua acompanhando? Então, eu não continuo acompanhando por causa do tempo, né? Então você não tem. Eu acompanho mais na internet, mas assim, sendo bem sincera, eu agora trabalhando lá na Band, eu tenho muito contato com a rádio. E a rádio, por mais que hoje, por exemplo, eu não sei se você tem o costume de escutar rádio, acho que talvez não. Então, mas por mais que muitas pessoas hoje em dia, assim, da nossa geração, não tenham tanto esse contato, ainda tem muita gente que escuta. Então, ainda tem muita gente que assiste novela, ainda tem muita gente que acompanha a televisão, ainda tem muita gente. E foi o que eu te falei, eu acho que tá tudo meio que interligado, sabe? A gente tem que, tipo, se acostumar e se adequar ao momento, mas eu acho que talvez tenha diminuído, porque no streaming você pode escolher o que você quer assistir, né? E na TV é muito mais complicado tem os isso. horários, tem exatamente. Mas eu acho que tá tudo meio que interligado mesmo. Sim. E em relação, por exemplo, você agora está fazendo seu estágio, quanto tempo você vai ficar no estágio? Então, o tempo é meio que incerto, né? Pra minha formação na faculdade, eu preciso de no mínimo 2 meses. Não, no máximo 2 meses. No máximo? Tô perdida agora. Eu não sei, eu acho que é. Na verdade, tipo, se eu fizer 2 meses só, já tá ok, sabe? Tranquilo, Mas eu pretendo ficar mais, né? Porque você gostou muito. Sim. E eu acho que eu posso ficar, se eles prorrogarem, até 2 anos. No estágio, sem ser efetivada, né? Porque daqui 2 anos eu vou terminar minha faculdade. Então eu acho que pode ser até eu terminar minha faculdade. Eu acho que é algo nesse sentido. Que legal. E você pretende continuar? Não sei se 2 anos. Porque... Não sei se 2 anos, mas eu pretendo continuar. Pelo menos até o final do ano que vem, ou menos, não sei. Depende muito dos trabalhos também, né, que vão surgindo. É isso que eu ia perguntar. E você mesmo estudando e etc., você ainda quer ser atriz? Quer fazer seus projetos? Então, é que assim, quando eu comecei no teatro e eu comecei na novela, no SBT,
eu sempre admirei muito a direção. E eu conversava com todo mundo, assim, conversava com câmera. Então eu tava atuando, mas eu tava conversando com a produção, conversando com todo mundo. E eu sempre tive vontade. De ser por trás das câmeras. Exatamente, de conhecer esse mundo também, sabe? Porque a pessoa que tá ali, o ator, a atriz, o apresentador, ele é um espelho do que tá na frente dele, que é a produção. Então a gente é um espelho do que tá aqui. Eles produziram tudo, eles que, tipo, estão aqui muito mais tempo do que a gente. Então eu queria muito ter esse papel também, sabe? E entender tudo isso. Eu sempre tive a certeza de que eu queria trabalhar na área da comunicação, mas eu tô me descobrindo agora na Band de verdade. Eu tô entendendo o que eu quero, mas eu quero sim continuar sendo atriz. Quer ser os dois, assim, né? Tanto por trás das câmeras quanto na frente das câmeras. Eu acho isso incrível. Quanto mais você fizer, melhor. Sim, e eu aprendi muito com uma pessoa também, que é o Ricardo Montanelli, sabe? Sei. Que é o diretor, que ele foi um dos diretores de tanto de Chiquititas, mas eu não gravei muito com ele, quanto de Patroa Salvadora, principalmente. Então eu gravei muito com ele, eu aprendi muito com ele, eu era muito curiosa, eu ficava perguntando várias coisas pra ele ficava me falando, me contando. Então eu sempre tive essa vontade mesmo de estar por trás das câmeras, sempre, tipo, desde o início lá, sabe? Que legal! E pro 2022, você tem algum plano específico? O que esperar de você? Olha, eu tô me empenhando bastante também em, se Deus quiser, eu vou conseguir esse novo projeto, que seria para 2022, né? E eu acho que eu quero continuar no estágio ainda. Também focar na minha faculdade, porque eu acredito que ano que vem, não esse ano, mas ano que vem, talvez voltem as aulas presenciais. Sim. Então eu quero ocupar muito meu tempo na faculdade mesmo, porque eu perdi alguns anos, né? Sim, acho que todo mundo, né? Eu perdi alguns anos de prática lá nos estúdios, por exemplo. E até juntar isso com a produção de conteúdo pra internet. Então eu quero acho que é meio que continuar nesse caminho que eu tô hoje, até eu terminar a faculdade. Aí depois da faculdade eu acho que eu quero buscar algo mais fixo. E aí é exatamente isso também, porque a atuação, essa área artística é muito incerta, exatamente, né? Não é nada fixo, não é aquele emprego. Porque você vai ficar ali o tempo que você for gravar e depois pronto, acabou, né? Não é pra sempre. Exatamente. Então eu queria essa estabilidade e foi por isso que eu busquei fazer uma faculdade e busquei trabalhar na área da produção, porque realmente é mais complicado de você ser mandado embora. Porque você sabe que você tá fazendo uma novela, você vai ter 3 anos e acabou, você vai... filme, você vai ter seus meses lá e acabou, né? Exatamente. Tanto, independente se você é um ator ou se você é um diretor ou tá por trás das câmeras, né? Você não tem 100% fixo. E até depois que você terminar isso, cara, você vai fazer o quê? Até você conseguir um outro trabalho. E é sempre assim, eu acho que deve acontecer com você também. Quando a gente arruma um trabalho, vem 2 juntos e a gente não consegue fazer os 3. Sempre. E é assim, às vezes você fica sem fazer nada. Eu, por exemplo, fico sem fazer nada. Aí quando aparece aparece tudo junto, eu tenho que escolher. Tipo, não podia vir outra data, né? Não podia vir tudo equilibradinho, assim, certinho? Exato. Mas eu acho muito legal isso também. Eu acho que no mundo de hoje em dia, principalmente, a gente tem muitas opções, diversas opções do que fazer. A gente não precisa ficar só em uma. Principalmente, por exemplo, meu sonho é ser atriz. Mas mesmo assim, eu tenho planos de fazer outras coisas, não só atuar, ou enfim. Porque, como você mesma disse, não é algo fixo. E também porque eu não me imagino só em uma coisa, sabe? Eu acho que a gente tem tantas oportunidades pra recusar várias delas, né? Tipo, a internet, por exemplo, pra quem quer... Pra gente que é, tipo, teen, enfim, é uma oportunidade muito, muito grande da gente começar a ganhar. Por exemplo, eu comecei a ganhar meu dinheiro cedo na internet. Isso me fez ser muito mais... crescer minha maturidade muito. Então, eu acho isso muito importante também. A gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Não, a internet realmente, assim, cara, é incrível. Porque, eu ganho mais na internet do que no estágio, por exemplo. Entendeu? Mas eu consigo conciliar os dois. Por isso que eu falo que eu quero tentar dar o 100% em tudo, exatamente como você falou. Dá pra gente fazer várias coisas, é só a gente adequando o nosso tempo e também tirar um tempo pra gente se divertir. Sim. Não esquecer disso. Esse é o principal, sabe? eu acho. Com certeza. Tem sempre o nosso tempinho. Eu adoro, sabe, ter nosso tempo, é incrível. Exatamente. Renova, né? Exato. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Bianca, por aceitar o convite também. Muito obrigada a você pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Eu amei demais a conversa. Muito sucesso, inclusive. Obrigada. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar nos comentários aí várias perguntinhas. Exatamente. Beijo, gente. Beijo.